Na tua visão, esses traumas que vão ficando ao longo do nosso crescimento, né, que vão nos desconectando aí dessas habilidades extrasensoriais, eles se manifestam na nossa postura? Tipo, uma criança que foi muito submetida a muitos traumas, ela vai ter uma postura mais recolhida, ou uma pessoa que não foi estimulada nessa questão extrasensorial vai ter a postura aí mais enrijecida ou a coluna desalinhada, mesmo que ela pratique atividade física, Ari, assim, o que determina isso? Não sei se eu consegui ser clara na minha pergunta. Sim. Tipo, posso ter tido uma vida toda encacada na infância, não fui estimulada em nada. Mas se eu malhar e fizer tudo certinho, as habilidades afloram, ou é de trás para frente? Assim, as habilidades afloram e eu corro atrás da atividade física e aí fico alinhada. Na verdade, se a gente for parar para pensar, as nossas habilidades elas estão presentes o tempo inteiro. Só que não temos tempo de prestar atenção nas informações que a minha consciência está trazendo, que essas percepções extrasensoriais. Por que é extrasensorial? Porque a clareza daquilo que eu estou vivenciando, ela vai além de uma temperatura, de um contato, de uma percepção extremamente física. E densa, então, né? Isso, exatamente. Então, o tempo inteiro, nós temos as frequências do universo, da Terra, do sistema, do ambiente, levando informação para mim. E eu vou captar essa informação 100% do tempo, o tempo inteiro. Mas se eu não tiver uma respiração adequada, porque eu estou encurvada, ou se eu estou muito conectada àquilo que eu estou fazendo, pensando que eu tenho que fazer isso, aquilo, eu não vou perceber. Quando nós paramos, respiramos, alinhamos, relaxamos, automaticamente as coisas parece que vão se desfazendo, assim. Isso é uma percepção extrasensorial. Eu vou ter clareza, eu vou ter uma clara visão daquilo que está acontecendo comigo, eu vou ouvir melhor aquilo que está acontecendo ao meu redor, então eu vou ter uma percepção da vida diferenciada. O que não é, pessoal, é algo assim, místico, mágico. Percepção extrasensorial nada mais é do que você estar atento o tempo todo aos estímulos que chegam para você. Às vezes, uma massa de ar mais quentinha ou mais fria significa uma interação com uma realidade diferente, um som diferente. Às vezes, alguém fala alguma coisa que você precisava ouvir exatamente para seguir a vida. Isso é uma informação extrasensorial, uma percepção. É você estar consciente, atento o tempo todo que está acontecendo, 100% no agora. Na tua experiência, na tua vivência pessoal, não só você como pessoa, mas no atendimento a outras pessoas que estão nessa busca de entrar num corpo correto, numa postura correta, que eu sei que é uma frente forte de trabalho sua. Que mudanças iniciais, que gatilhos iniciais que uma pessoa que cuida disso começa a perceber? Primeira coisa, Carol, nós temos, quando a gente alinha o corpo, temos um sistema de fáscia muscular. Não sei se muita gente já ouviu falar, mas é como se fosse, chama fáscia do corpo. Uhum. Sabe aquela, por exemplo, você compra a carne, sabe aquela parte branquinha assim da sepultura? Aquilo ali é uma fáscia. E nós temos a fáscia no corpo inteiro, 100% do corpo. Essa fáscia, ela tem todos os vasos sanguíneos e a partir dela surgem ou uma informação neural, ou uma informação circulatória. E essa fáscia, ela é contida de praticamente 90% de colágeno.
Quando nós alinhamos o nosso corpo, uma das primeiras coisas que acontece é o rejuvenescimento. Porque Olha só. a gente estimula a produção de colágeno. E vemos a pessoa com mais viço. Galera pode notar, começou a fazer atividade física, começou a se estruturar, a gente fica com viço na pele, porque a gente ativa essa fáscia, esse alinhamento. Então, o estímulo ali direto. Primeira coisa é o viço. Se a gente tem o viço da pele e alinha as estruturas, automaticamente a gente tem uma visão diferenciada do corpo. Porque o estímulo que eu dou no meu corpo físico vai interferir diretamente na minha parte emocional. Então, eu vou estar muito mais disposta, eu vou olhar mais para cima, olhar e encarar a vida de forma diferente. Uma coisa legal de falar para o pessoal, Carol, é que sentimento é diferente de emoção. Sentimento é o que eu crio e é o que eu criei em relação a tudo que eu vivenciei até hoje, com as minhas percepções e interpretações do ambiente que eu tive. Por isso que, às vezes, uma pessoa tem uma informação e pensa diferente do que eu, porque ela teve uma formação de vida diferente, num ambiente diferente, ela recebeu aquela informação diferente. Então, eu vou criar um sentimento em relação a um assunto diferente de cada um. E isso vai me gerar emoções, tristeza. Tem gente que sente tristeza em relação a uma coisa e outras pessoas não sentem. Isso está relacionado com o estímulo do ambiente que ela recebeu e o corpo dela gravou como um sentimento negativo. Quando eu consigo alinhar o meu corpo e ter uma mudança desse paradigma corporal que eu criei, eu passo a entender que aquele outro ali faz sentido o que ele está me falando. Porque não é uma percepção 100% correta, digamos. Numa informação do corpo em relação à emoção, eu posso ter a parte negativa, eu posso olhar aquela emoção e entender que aquilo ali tá, tudo bem, existe, mas eu sigo meu caminho, ou eu posso entender aquela emoção como a pior coisa do mundo. Então, eu tenho positivo, negativo e neutro. Quando eu alinho o meu eixo do corpo, quando eu alinho as estruturas articulares, eu consigo ter a minha visão equilibrada. Quando eu alinho o meu corpo, eu estimulo a percepção sensorial, que a gente chama de propriocepção. Nas articulações do meu corpo, quando elas estão alinhadinhas, elas vão me dar informações de equilíbrio. Se eu tenho equilíbrio naquela junção articular e tenho equilíbrio no meu eixo todo do corpo, eu tenho equilíbrio na minha visão, eu tenho equilíbrio na informação, eu tenho uma percepção neutra daquilo que está acontecendo, seja no meu corpo ou seja de forma externa. Então, melhora do vício da pele, melhora do entendimento, da visão e da percepção. Das emoções. E das emoções. A gente consegue diferenciar o que é emoção, o que é sentimento. Se eu tenho o alinhamento do meu corpo, eu vou entender o eixo do equilíbrio do meu corpo, do corpo da pessoa que está ali, dali, né, em volta. O equilíbrio é a base para eu entender frequências diferentes. A gente pode olhar assim, achar que é uma coisa assim, difícil de entender, né? Mas se eu pensar que eu estou alinhada, e aí a gente compara com a criança
na sua mais perfeita forma física e mental, né? Sem filtro nenhum, eu vou conseguir entender que o dia que eu alinhar o meu corpo, eu vou conseguir direcionar a minha vida, eu vou conseguir entender melhor o meu processo, vou entender que, às vezes, uma emoção que foi gerada, que afetou o meu corpo, ela pode ser corrigida, compreendida e alinhada. Deu para entender? Ou... Eu entendi, sim. E tô, assim, encantada com esse tipo de possibilidade. Assim, a gente não imagina que é tão amplo, que expande tanto a capacidade da gente, uma coisa tão simples, né? Exatamente. Que às vezes E não vale aí, chiclete que alguém mascou, né? Já dizia o sábio. e assim, quando a gente trabalha a flexibilidade do corpo, tudo a gente faz associações com a vida. Se o meu corpo e a mente é a mesma coisa, o meu processo de vida funciona quando eu movimento o meu corpo. Se eu estou parado, não faço nada, a minha vida também vai ficar parada, mentalmente parada, também não vai ter progressão nenhuma. Se eu trabalho a flexibilidade do meu corpo, por exemplo, lateralização, eu tenho o entendimento das coisas que vão acontecendo, porque eu consigo virar para um lado, virar para o outro, analisar o meu ambiente e seguir meu caminho. É muito, extremamente importante o corpo físico para compreender a nossa vida mental. Por isso que eles falam que eu crio a minha realidade de acordo com aquilo que eu penso. Quando eu respiro profundamente, eu gero... Porque, assim, o nosso sistema Terra gera frequências. O meu corpo, ele produz frequências também. Se eu estou ressoante com uma frequência legal, eu vou sempre progredir com essa frequência legal. Mas se por um acaso meu corpo não condiz com o que eu quero estar, ou se eu estou passando por estresse, e aí eu começo a sentir dor no pescoço, dói as costas, eu saí da frequência do legal. E aí eu vou vibrar em uma frequência mais baixa e vou trazer frequências para minha vida física e mental ali baixinho. Então, o que a gente faz? Alinha o corpo. Então, ninguém gosta de sentir dor, né? Então, se eu paro de sentir dor aqui, alinho o meu corpo, cuido da minha alimentação, tomo água, eu vou entrando numa frequência mais elevada. Porque o meu corpo gera frequência, gera informação daquilo que eu estou pensando e vivenciando no meu dia a dia.